Alô, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, dependendo do horário em que você está assistindo esta videoaula. Eu sou o professor Alexandre Maza e vamos tratar hoje de nossa quinta aula de Educação e Legislação e BNCC, uma aula muito importante para a formação intelectual, acadêmica e técnica de vocês, futuras pedagogas e futuros pedagogos. Sem mais perder tempo, vamos então compartilhar a nossa tela. Vamos lá localizar ela aqui, compartilhar a telinha, muito bem, né? Então, nós vamos hoje para a nossa quinta aula de legislação educacional brasileira em BNCC, né? E a gente já começa aqui, vamos pular esse slide aqui um minutinho só, próximo, vamos lá. Bom, e hoje nós vamos tratar de um tema que engloba desde as questões ligadas à legislação, a parte estrutural e técnica de uma escola, mas também a uma parte muito importante que envolve a questão do empreendedorismo na área educacional, que é a criação e abertura de uma escola. Lembrando a vocês que a questão do empreendedorismo não é apenas ligada a grandes trustes, a grandes meios de empreendimentos, né? Toda pessoa pode e deve ter comportamentos empreendedores. Mas quando uma professora, um professor que acabou de sair da universidade de pedagogia ou qualquer outra licenciatura e tem por desejo a abertura de uma escola, nós vamos hoje dar toda esse caminho das pedras, né? Sendo também que é uma disciplina bastante cobrada nos concursos, nas atividades e até mesmo nas entrevistas de professores. Então, hoje a gente vai tratar diretamente da criação e abertura de uma escola. Vamos lá. E nós temos, então, os seguintes objetivos de aprendizagem. A gente deve conhecer os principais passos para a abertura de uma instituição escolar, a definição da faixa etária, a legislação referente, o nível, modalidade de ensinos em educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, por fim, toda a educação básica, né? A gente também deve conhecer hoje todos os documentos que devem ser providenciados para a abertura de uma escola. A maioria das pessoas acha que simplesmente uma escola é como um bar, e nem bar se abre mais assim. Existe todo um parâmetro técnico, social, de conduta, questões de segurança, questões ligadas ao corpo de bombeiros, questões ligadas ao departamento de trânsito, né, que são ligadas à montagem de uma escola. Por fim, você vai estudar acerca do mercado, que é a nossa parte aí empreendedora da aula, da viabilidade financeira, da escolha metodológica, de toda a estrutura física, do material, do pessoal, da divulgação adequada, marketing, tudo isso como se cria um grande estabelecimento. Quem sabe hoje está brotando aí, né, uma nova empreendedora de educação, um novo empreendedor de educação, mas mesmo que vocês, por de fato, vierem a trabalhar em atividades públicas, vocês também, enquanto supervisores de ensino, coordenadores de ensino, também estarão à frente da montagem de escola e precisarão conhecer os principais documentos, porque vocês coordenarão, farão a supervisão de documentos dos quais nós vamos tratar hoje. Tudo bem? Bom, e a gente então espera que ao final dessa unidade a gente vai identificar qual é a legislação que rege a criação de uma instituição da educação básica, o que a gente deve seguir. Lembrando sempre que a primeira legislação que a gente sempre segue é a Constituição Federal, depois a LDB, depois o ECA e assim por diante. Nós vamos hoje aprender a definir toda a documentação necessária para a criação e registro de uma instituição educacional, toda mesmo, e vamos juntos planejar a criação e abertura de uma instituição de ensino nas diferentes etapas da educação básica. Você sonha em abrir uma escola? Você sonha em ter um negócio próprio ligado à educação? Você sonha em trabalhar com supervisão, com coordenação? Então, hoje a aula é voltada especialmente para você, querida pedagoga, querido pedagogo. Vamos lá. Bom, vamos começar aqui com a apresentação, né? Olha, muita gente inicia o curso de pedagogia, de graduação ou qualquer outra licenciatura, objetivando abrir uma escola. A pessoa sonha, né? Interessante que o Brasil tenha pessoas com essa vontade empreendedora. Novamente, lembrando a vocês que empreendedor, empreendedora não é só aquela que abre grandes negócios. Toda vez que a gente empreende na própria vida, que a gente adquire e coloca em ação comportamentos empreendedores, nós também estamos tendo atitudes e comportamentos empreendedores. Bom, a abertura de uma escola, assim como qualquer outro tipo de empreendimento, ele vai requerer de vocês algumas providências especiais, tanto do ponto de vista administrativo,
quanto do ponto de vista pedagógico, onde é o nosso principal foco hoje. Aí eu coloquei vermelhinho para vocês aí. Os cuidados requeridos nesse tipo de empreendimento são ainda maiores, tendo em vista a natureza dos serviços oferecidos. A gente abrindo uma escola, especialmente se ela for de educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, vai lidar com crianças, jovens e adolescentes. A gente precisa ter muito cuidado com tudo que tem em volta com relação à segurança dessas pessoas, as questões ligadas à alimentação, as questões ligadas à ventilação, tamanho da sala, a questão de acesso às pessoas com necessidades especiais, as pessoas com deficiência. Então, todo negócio requer muita atenção, mas um negócio ligado ao mundo educacional, ele precisa ainda de mais cuidado, porque nós estamos lidando com pessoas de tenra idade, nós estamos lidando com o futuro, com pessoas que precisam ser especialmente bem cuidadas, respeitadas, porque montar um negócio de educação ou supervisionar um negócio de educação na esfera pública requer muito conhecimento, muita sabedoria e muito estudo. Então, vamos lá. Bom, um primeiro passo para a abertura de uma instituição escolar é a definição da faixa etária. Com quem é que vocês vão trabalhar? Educação infantil, de 0 a 4 a 5 anos, ou até 6 anos? Né? E aí a gente precisa ver qual será a legislação referente para o nível e a modalidade para que ela possa ser devidamente aplicada. Além disso, minhas queridas e meus queridos, existe uma série de documentos que devem ser providenciados ao mesmo tempo que outros aspectos do planejamento devem ser contemplados. Para montar um negócio, qualquer que seja ele, é necessário um modelo de negócio, uma planificação para anotar os gastos, a situação estratégica e como isso vai ser colocado. Mas quando se trata de negócios ligados à educação, é necessário ainda fazer um planejamento pedagógico, planejamento didático. Se a gente vai comprar livros, se vamos utilizar um sistema de ensino, se vamos criar nosso próprio material, e tudo isso precisará ser aprovado pela Secretaria de Educação Estadual ou da Secretaria de Educação Municipal ou ainda pelo Conselho Municipal de Educação. Depende de cada região. Mas aí a gente começa a aula com um desafio criado para vocês aí, né? Que é o primeiro momento do nosso material EAD. E diz assim: a criação e abertura de uma instituição de ensino não é uma tarefa fácil. Então, olha, de toda forma, empreender no Brasil não é uma tarefa fácil. Empreender em lugar nenhum do mundo é uma tarefa fácil. Exige disciplina, resiliência, força de vontade, especialmente quando você define que você será dona de si mesmo, dono de si mesmo. Você será a sua chefe, né? O seu chefe. Olha lá, como uma escola é uma empresa, mesmo que seja uma escola pública, ela é uma empresa, ela tem clientes internos e externos. Nós chamamos de clientes internos o aluno e de clientes externos a comunidade escolar. Então, há sempre uma série de exigências do ponto de vista legal e contábil que precisam ser definidas, que precisam ser atendidas. Dada a natureza dos serviços prestados, há também uma legislação específica para cada etapa da educação, que contempla orientações para organização curricular, planejamento das práticas pedagógicas e ainda, né, as exigências para a organização dos espaços, escada, rampa, elevador, como a gente vai contratar os profissionais e como eles devem ser habilitados. Então, assim, nós vamos propor para vocês a seguinte situação. Vejam lá. Vamos mudar o slide aqui. Vou virar isso para cá, um minutinho só. Olha que interessante, uma conversa de boas comadres aí. Imagine que sua vizinha, sabendo que você está cursando pedagogia, parabéns, futuras pedagogas, futuros pedagogos, procurou você para contar que está pensando em transformar a casa dela numa escola de educação infantil. Isso acontece muito, né? Muita gente transforma a sua casa numa escola de educação infantil. Mas, cada vez mais, isso não é muito fácil, devido a uma legislação que prioriza a segurança e a adequação dos espaços pedagógicos. Quero lembrar a vocês que, ao final ou durante a Revolução Industrial, as primeiras escolas de educação infantil elas eram geridas até por professores que eram analfabetas, porque o único objetivo era que as crianças passassem um tempo longe das mães para que as mães pudessem trabalhar, né? Hoje em dia a coisa é bastante complexa. Mas vamos voltar aqui para a nossa aula.
né? Então a vizinha diz assim: bom, segundo ela, essa será uma tarefa fácil, porque só precisará comprar alguns brinquedos, alguns móveis, colocar uma placa, contratar umas moças que queiram trabalhar para tomar conta das crianças e para brincar com elas, além de fazer uns folhetinhos de propaganda. Acreditem, minhas queridas e meus queridos, a maioria das pessoas pensa que é só isso para abrir uma escola. E é algo muito mais complexo, algo muito mais sério, que exige muito mais dedicação. Embora no nosso país ainda seja muito comum que existam nas ruas chamadas as mães crecheiras, isto é, senhoras que ficam com as crianças para que os pais possam trabalhar. Isso é muito comum até hoje. E aí realmente é muito parecido com a descrição da vizinha aí, da sua vizinha. E aí ela quer saber a sua opinião sobre as ideias que teve e ver se você tem alguma orientação adicional, porque você está estudando pedagogia. Quais orientações você daria para a sua vizinha? Pesquisem aí, responda com sabedoria. O que é necessário hoje em dia para a devida abertura de uma unidade escolar? No decorrer da aula de hoje, vocês vão ter mais alguns insights, mais algumas orientações, mas pensem aí como é que vocês vão responder essa questão, especialmente depois de assistir a nossa videoaula de hoje. Bem, e aí a gente vai para um infográfico, olha que interessante. E o infográfico, depois que você monta a escola, depois que você cria a escola, ou quando você vai trabalhar numa escola pública, por dever constitucional, por estar presente na Lei de Diretrizes e Bases, LDB, toda escola precisa ter um regimento escolar. O regimento escolar, ele figura ao lado do projeto político pedagógico. Guardem o nome aí, PPP, Projeto Político Pedagógico, como um documento obrigatório. Então, o regimento escolar é um documento obrigatório e o PPP também. Esses documentos, eles são norteados pelas secretarias estaduais de educação ou pelas secretarias municipais de educação, mas eles têm uma liberdade e devem ser elaborados com a participação de toda a comunidade escolar nos processos educativos. O regimento escolar, guardem bem, é um documento que estrutura, define, regula e normatiza as ações de uma determinada escola. Então, ele é um documento obrigatório, ele é normatizador, ele permite que a escola tenha uma lisura, que as pessoas possam ter acesso de como aquela escola funciona, quais são suas normas, seus horários, suas regras, seus espaços, e o projeto político-pedagógico determina de como a organização pedagógica se realiza. Como todo documento, sua construção deve ser realizada em consonância com o projeto político-pedagógico e com ações desenvolvidas no âmbito escolar que devem ser regulamentadas nele. Então, respondendo a primeira pergunta da vizinha, não, eu não posso abrir uma escola de qualquer jeito. Minha escola tem que ter um regimento escolar aprovado pela Secretaria Estadual ou Municipal de Educação, e o regimento escolar é bastante rígido para proteger, para dar segurança física, para dar segurança alimentar, para dar segurança especialmente pedagógica ao processo de ensino e aprendizagem. Bom, vamos pular aqui no próximo slide, muito bem. E aí a gente trata, né, do regimento escolar para que a gente fixar bem esse aprendizagem. O regimento escolar é um documento que vai normatizar as ações da escola, ele vai definir toda a estrutura da instituição, o regulamento e seu funcionamento. De que horas a que horas a escola estará aberta? Quantos alunos cabem dentro de uma sala de aula? Qual o horário de atendimento da secretaria? Qual o horário de atendimento da coordenação e da direção? O nome dos funcionários? Qual é a graduação? Qual é o nível escolar? Qual função cada pessoa tem na escola? Tudo isso é muito importante e deve estar presente no regimento escolar para que ele possa ser devidamente aprovado. E o regimento escolar, quando aprovado, ele deve ser publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do município, para que se torne um documento público, um documento de livre acesso. Bom, quais são os objetivos do regimento escolar? Ele deve fixar a organização administrativa, didática e pedagógica e disciplinar da escola, tá? Quando eu falo disciplinar, são as disciplinas, as matérias, não necessariamente a disciplina no sentido de punição, mas também
deve estar previsto no regimento escolar se há um aluno que utilize celular, mesmo sem autorização, porque hoje contraria a lei, o que acontece com ele? Qual é a definição do que deve acontecer? Deve ser retirado da sala e assim por diante. Tudo isso deve estar presente no regimento escolar e, por isso, o regimento escolar precisa, antes de tudo, ser de conhecimento da comunidade escolar, dos pais e dos alunos. O regimento escolar deve estabelecer as formas de trabalho, as normas das quais o trabalho será realizado, bem como os direitos e deveres de todos os integrantes da escola, incluindo a comunidade externa. Quais são os direitos das crianças? Quais são os direitos dos jovens? Quais são os direitos dos adolescentes? Quais são os direitos das professoras e dos professores? Quais são os direitos dos funcionários internos, da administração direta, da alimentação, da limpeza? E quais são os direitos da comunidade? E o que é muito importante e pouco respeitado, quais são os deveres da comunidade escolar, dos pais, do entorno da escola? Lembrando a vocês que, por definição clássica da Lei de Diretrizes e Bases da nossa Constituição, a educação é dever do Estado e da família. A gente faz um trabalho em conjunto. Sem a família, não existe plenitude nem possibilidade de uma educação realmente significativa. Bom, qual é o embasamento para que a gente monte um regimento escolar? Ele deve ser elaborado de acordo com as normas mandatárias de todas as escolas do país e ele deve ser centrado na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que também é conhecida como LDBN. Por isso que muitas vezes você vai ver como LDBN, Lei de Diretrizes, né, Base da Educação Nacional, e também com a BNCC. Bom, e quais são as diretrizes? Elas são sempre elaboradas pelo sistema de ensino federal, pelo estadual ou municipal. Nunca da cabeça de ninguém, nunca da vontade de ninguém. Bom, quais itens eu posso encontrar no regimento escolar? Identificação da escola, o nome da escola, o nome social da escola. Por exemplo, é muito comum eu falar, Escola Reino Encantado, mas aquela escola tem um CNPJ, tem um nome, né? Rodrigues Azevedo Limitada e assim por diante. Quais são os objetivos da nossa escola? Tem que ser presente lá, formar a cidadão crítico e participativo através de metodologias práticas e ativas. Isso seriam os objetivos. Quais etapas de educação básica essa escola oferece? Só educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ou ensino fundamental 2, ou ensino médio, né? Todas as modalidades de educação básica. Então, isso também tem que ficar claro. Como é a organização administrativa e técnico-pedagógica? Quem são os mantenedores, né? Quem são os proprietários? É uma instituição de base religiosa? É uma instituição de base única? Existem sócios, né? Por que é importante que os pais conheçam isso? Para ter segurança que a escola não vai falir, que a escola será bem mantida e que o investimento deles em dinheiro será bem tratado. E no caso de uma escola pública, a unidade mantenedora sempre é a Secretaria Estadual de Educação, ou o governo federal, ou a Secretaria Municipal de Educação. Como funciona a organização dessa escola, né? O conselho escolar, a associação de pais e mestres, o grêmio estudantil, fundamentais para uma gestão democrática, né? Pela participação dos pais em todos os momentos da vida escolar. Como é que se organiza a vida escolar? Você pode pedir isso em qualquer escola. Qual é o calendário de atividades, os dias letivos, as datas de matrícula, como se efetiva a transferência, como é que eu cancelo uma matrícula, qual é o nível de frequência exigido pela escola, que sempre é baseado na LDB, 75% e 60% da educação infantil. Quais são as normas de convivência escolar? Quais são as normas, né? Quais são os direitos e deveres dos estudantes na boa convivência escolar? Quais são as sanções previstas para alunos e funcionários quando ocorre um descumprimento das normas regimentais? Isso é muito importante, conversar com isso com as famílias e com os funcionários desde o primeiro dia, para que eles, eu não sabia que não podia fazer isso tem que ficar muito claro. Rendimento escolar, qual é a média da escola, né? Qual é a forma pedagógica, quais são os seus aspectos didáticos, quais metodologias são utilizadas, quais são as formas de ensino, né? E de aprendizagem. E a promoção dos alunos, né? A promoção dar-se-á quando os alunos tiverem média superior a 6 em todos os bimestres, ou é trimestral, tudo isso precisa ser organizado, né? E os anexos,
os apêndices, as disposições legais e outros documentos, inclusive, quando for uma escola particular, é muito importante que até exista toda uma colocação das planilhas de gastos e de lucros dessa escola. Isso é uma questão legal. Bom, e aí, o mais importante é que esse regimento deve ser de amplo conhecimento, deve haver uma clara e inequívoca comunicação. Então, o regimento deve ser de conhecimento de todos os sujeitos da escola, se possível até do senhorzinho que vende a pipoca na frente da escola. Deve ser realizada com os pais já no início do ano letivo e deve ser sempre lembrada e de fácil acesso. Se é uma escola que ainda não tem acesso aos meios digitais, por documentos de fácil acesso na secretaria. Se é uma escola que se utiliza de vários meios sociais, de redes sociais, que possui um site, que possui um blog, que possui uma linha de contato digital, esse regimento deve ser de muito fácil acesso e sempre chamar a atenção para que ele seja visitado. Uma observação importante, está aí em laranjinha aí, nessa cor diferenciada aí. Uma vez finalizado o regimento escolar, ele deve ser publicado em diário oficial, certo? Vale destacar que, se necessário, é possível alterá-lo. Toda vez que eu precisar alterar um regimento escolar, terá que ser feito com amplo conhecimento da comunidade escolar e nova publicação no diário oficial deve ser realizada o quanto antes, ok? Bom, vamos lembrar uma coisa muito importante aqui, que o regimento escolar é o documento que estrutura, define, regula e normatiza as ações das instituições de ensino. A sua construção deve ser coletiva, contando com a participação de toda a comunidade escolar. Além disso, o regimento deve estar em concordância com o que está proposto no projeto político e pedagógico. Ok? Bom, quais são os princípios do regimento escolar? Onde ele está estruturado, onde ele está fundamentado? Primeira questão, na Constituição Federal, a principal lei do país, que vai estabelecer os princípios que devem nortear o regimento escolar, que são, olha que interessante, é muito bonito no papel, difícil de se estabelecer, não é fácil de se cumprir, mas essencial que isso ocorra para que a gente tenha realmente um processo de ensino com lisura e democracia. Então vamos lá. Primeiro princípio, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Hoje em dia a questão da igualdade está ampla, de igualdade e equidade, garantia que todos possam ter acesso aos diversos serviços e situações da escola, isso se chama equidade. Liberdade de aprender, de ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Gestão democrática do ensino público na forma da lei. Cada estado e município tem se adaptado a essa questão da gestão democrática, alguns municípios até com a eleição do gestor escolar e de todo mundo que trabalha na gestão da escola, ou concursos públicos com muita lisura, com muita abertura, especialmente para professores que já trabalham nessa rede. E, especialmente, algo que parece ser um benefício, uma bondade de gestores, de prefeitos, de deputados e senadores, mas não é, né? A garantia do padrão de qualidade é algo determinado na Constituição Federal e na LDB. Educação de qualidade não é um benefício, é um direito, é algo que deve ocorrer fundamentalmente como um dos principais pilares da cidadania e da construção desta cidadania. Coloquei vermelho aí. Embora esses princípios refiram-se principalmente às instituições públicas, eles também devem servir de base para a elaboração, a discussão e aprovação do regimento em escolas privadas. Ok? Vamos lá, então. E o projeto político-pedagógico é um documento acessório e complementar ao regimento escolar. E qual a diferença entre eles? Ele é um documento que vai definir a identidade da escola e indica os caminhos para ensinar com qualidade. É uma escola confessional, uma escola de base evangélica, de base cristã, uma escola de base católica, uma escola de base oriental, uma escola de base de culturas
afro-brasileiras e assim por diante, ou é uma escola pública, uma escola particular, de uma vertente mais tradicional, mais técnica, isso tem que estar presente no projeto político-pedagógico. Então, é um documento que vai definir a identidade da escola e os caminhos do ensino com qualidade. Ele deve contemplar os objetivos traçados, quais metas devem ser cumpridas pela instituição. E os pais devem ter direitos de saber quais são essas metas para poder cobrá-las, né? Por que ele é um projeto? Tem vermelhinho aí. Porque reúne propostas de ação concretas a serem executadas durante um determinado período. Então, ele é um projeto para aquele ano. As pessoas e as escolas têm mania de construir um projeto político-pedagógico para a vida toda da escola. Não, ele precisa ser visto e revisto anualmente, às vezes bimestralmente, porque existe uma grande mobilidade social, uma grande alteração no mundo de hoje, especialmente com as questões da tecnologia, com as questões da internet, da inteligência artificial. É o tempo todo as boas gestoras, os bons gestores, os bons pais que acompanham a vida escolar, as boas e bons professores, acompanhar, então, as atualizações e as necessidades de atualização do projeto político-pedagógico. Ele também é político, por quê? Por considerar a escola como um espaço de formação de cidadãs e cidadãos conscientes, responsáveis e críticos, né? Por isso ele é político, né? Porque ele ensina a pessoa a debater, ensina a pessoa a ter uma posição, ensina a pessoa a compreender as questões ideológicas, né? Para que essa pessoa coletivamente na sociedade possa agir com um bom rumo. Mas ele é especialmente e principalmente pedagógico, porque o projeto político-pedagógico organiza as atividades e os projetos educativos necessários ao processo de ensino e aprendizagem. Então, a gente pode dizer, a grosso modo, que o regimento escolar organiza a escola de maneira estrutural, administrativa e técnica, enquanto o projeto político-pedagógico, embora seja também técnico, organiza a escola na sua forma da aprendizagem, como esse ensino deve ocorrer e quais são suas metodologias e funcionalidades. Vou lá aqui, próximo slide. E aí é muito importante, algo que eu não posso fazer por vocês, que vocês tenham o deleite e o prazer da leitura desse conteúdo do livro, que se trata um capítulo pequeno, que vai dizer da criação e abertura de uma escola, e vai dar a vocês toda a base teórica dessa unidade de aprendizagem, para que vocês compreendam, né, vocês possam ter um insight com vocês mesmos. Lembre vocês que nesse mundo de inteligência artificial, quem ainda lê, quem ainda debate, quem cria sua própria subjetividade, está muito à frente. Leia com carinho, com atenção. Eu me coloco à disposição pelos diversos canais que a universidade disponibiliza para tirar dúvidas, mas é muito importante que vocês concluam através da própria leitura, né? Existe essa nutrição acadêmica e compreendam como é que se dá a abertura de uma escola. Mas é importante, deixa eu tomar uma aguinha aqui, né? Vamos lá. Que vocês já saibam, eles vão encontrar isso no capítulo do livro, não vou dar spoiler do livro, né? Mas alguma coisa muito importante, que no Brasil nós temos três modalidades de instituições educacionais. Primeiro, são as escolas livres. Não necessitam de autorização para o funcionamento, no caso pedagógico, mas precisam de autorização do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura e tudo isso mais, por questões de segurança. Tá? Quais são as escolas livres? As escolas de língua, as escolas de dança, as academias de ginástica, os cursos de autoajuda, as atividades, as escolas de rock, de música, de flauta e assim por diante, tá? De artes marciais, e mesmo as de artes marciais, elas sempre são ligadas a uma instituição, a alguns conselhos federais dessa arte marcial, que também verificam e têm a sua legislação. Mas as escolas livres não precisam de uma autorização pedagógica do MEC, da Secretaria de Educação Estadual nem municipal. Bom, a segunda modalidade são as escolas que oferecem, no final do período, diplomas ou certificações legais. Toda escola que oferece ao final do seu curso um diploma, ela precisa ser submetida à Secretaria Estadual Municipal, né? É o caso das escolas de educação fundamental, do ensino médio, do ensino profissional, de educação de jovens e adultos e de educação especial. E as escolas de educação infantil?
mesmo que elas não entreguem nenhum tipo de certificado, a gente até brinca que tem a formatura da educação infantil, mas não tem certificado, não tem função legal. É muito mais um ritual de passagem para dar alegria e estimular as crianças, né? Lembrando a vocês que a educação infantil não existe, a criança foi promovida para o pré-1, promovida para o pré-2, não existe promoção na educação infantil, ela é natural, de acordo com a evolução, né, etária da criança. Então, na educação infantil, embora não ofereça nenhum tipo de certificação, elas são supervisionadas pelas autoridades educacionais em função da importância do serviço oferecido. Elas devem estar registradas junto à Secretaria Municipal de Educação. Caso não haja nenhuma secretaria, ou caso a instituição ofereça junto o ensino médio, o ensino fundamental, ela deve ser registrada junto às diretorias de ensino da Secretaria de Educação do Estado. Tá ok? Muito bem. Quais são os documentos importantes para que vocês possam abrir uma escola ou para que vocês possam supervisionar uma escola se ela está correta? O plano de gestão, no qual vai constar a descrição do espaço com a planta do imóvel, exatamente o tamanho das salas, se existe espaço para locomoção, questão da circulação do ar, distância entre as carteiras, tamanho da lousa, imobiliário, parte tecnológica, internet, quadro, refeitório, tudo. Outro documento muito importante é o chamado AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Nenhuma instituição pode funcionar sem AVCB. Veja aí na sua cidade se os locais que você frequenta têm AVCB, tá? Mas especialmente as escolas não podem funcionar sem AVCB. Sabemos, infelizmente, que a grande maioria das escolas no Brasil não possuem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Existe uma série de questões, desde o tipo e colocação dos extintores, mas também um treinamento da brigada de incêndio em cada unidade para garantir a segurança das crianças e dos funcionários. Bom, e aí a gente conclui que abrir uma escola não é uma tarefa nada fácil. No planejamento de uma instituição escolar, você vai ter que se atentar para todos os aspectos apontados em nossa aula. Devemos ter uma consciência desde o início que, embora a escola seja uma empresa, mesmo que seja uma escola pública, ela tem todo o gerenciamento de uma empresa. Ela é um tipo muito peculiar de empreendimento porque lida com tenridade, com vida, com crianças que são o futuro. Então, muito mais que um negócio, ela é uma instituição voltada para o futuro e para a melhoria da sociedade, mesmo que seja uma escola pública. E aí é mais importante, né, que se firme esse compromisso. Olha, perdão, uma escola particular, dizendo assim, nós somos uma instituição na esfera particular e mesmo assim nós estamos aqui para garantir que exista o cumprimento das questões da cidadania, que a nossa escola forme cidadãs e cidadãos cônscios de sua situação de direitos e deveres. Bom, por quê? Afinal, a escola tem como objetivo maior a formação de pessoas. E assim, quando a gente planeja a abertura de uma escola, os mantenedores, aqueles que vão sustentar essa escola, devem assumir um compromisso com a promoção de um ensino de qualidade, capaz de promover a aprendizagem dos alunos e de formar sujeitos críticos, pensantes e participativos. Coloquei em vermelhinho aí. A ideia é formar cidadãos e cidadãs capazes de utilizar os conhecimentos escolares a fim de enfrentar as demandas cotidianas e de buscar soluções para os problemas da sociedade. Vamos lá, vamos finalizar aqui. Um minutinho só, por gentileza. Bom, e aí vem a dica do professor, que é um videozinho, né? Vocês vão assistir. Ele tem 21 minutos, mas é um vídeo muito bem elaborado, né? Vocês vão ver uma entrevista com a Adriana Zampier, que ela vai falar sobre os documentos e sobre a importância, né, da abertura de uma escola, deixando muito claro que a abertura de uma escola não é um ato de domínio privado, mas um ato de domínio público, porque ela vai servir diretamente à sociedade. Não deixem de assistir por completo essa dica do professor. Tem uma segunda dica do professor que trata da elaboração do PPP. Gente, o ensino de EAD ele pode ser até melhor que o ensino presencial, desde que as pessoas que participam
cumpram todas as etapas previstas pelas pedagogas e pedagogos que organizar esse material, tá? Fazer todos os exercícios, assistir todos os vídeos, ler todos os textos é fundamental. E nessa dica do professor especial aqui, você vai aprofundar conhecimento sobre o PPP, Projeto Político Pedagógico, e vai conhecer todos os itens que nós tratamos com um pouquinho mais de profundidade. E na prática, vocês vão ver esse seguinte documento, né? O que é importante saber para a criação e abertura de uma escola. Está lá. Não deixem também de abrir o planejamento e construção no projeto político-pedagógico, o que é necessário para abrir e regularizar uma escola e a importância do PPP no processo de democratização da escola. Vamos lá, vamos encerrando aqui. Opa! E lembrando a vocês que eu sou o professor Alexandre Maza Rodrigues, me mantenho à disposição em todos os canais das quais a Univap AD dispõe para vocês e espero que tenham tido um amplo conhecimento das possibilidades de abertura, direitos e deveres de quem ousa abrir um negócio, um empreendimento educacional no país. E também a importância daqueles que atuam ou vão atuar no ensino público de conhecer profundamente a legislação e ter condições de que ela seja devidamente cumprida. Desejo a vocês muita saúde e paz e me mantenho à disposição através de todos os canais. Até mais.